Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Atalai de Sião. Você é mais do que bem-vindo aqui nesse canal. Agradeço desde já a tua visita e também teu engajamento aí, nos ajudando a transmitir aquele conteúdo que nós temos buscado compartilhar através desse canal. Desde já eu gostaria de te pedir que você assista esse vídeo até o final. É um assunto muito relevante para a nossa realidade como cristãos. Acredito que você que chegou até aqui provavelmente professe a fé cristã. E nessa manhã eu gostaria de falar brevemente a respeito de um tema que tem realmente me incomodado bastante aí nos últimos tempos. E por isso o nome desse vídeo: não é tempo de dividir. E o que eu gostaria de tratar encontra respaldo bíblico, e por isso já quero pegar minha Bíblia aqui. Basicamente o tema que eu gostaria de tratar é a respeito de um movimento que tem se intensificado nos últimos anos, mas que sinceramente me faz questionar até onde nós estamos dispostos a ir, até onde a gente está disposto a levar esse movimento e de que maneira esse movimento tem influenciado a forma de nós vivermos o cristianismo e também a nossa fraternidade. E que movimento é esse, né? A respeito do que eu estou falando e por que o nome desse vídeo não é hora de dividir? Bom, nos últimos dias eu vi algumas coisas na internet, na verdade não só nos últimos dias, nos últimos meses e anos. A gente sabe que a política ela tem se intensificado bastante, talvez de uma forma sem precedentes, né? O brasileiro nunca gostou muito de discutir política, mas recentemente a gente tem falado até demais. E esse debate político, ele obviamente tem ali o seu lugar de importância, de relevância na vida do cidadão. No entanto, ele tem se intensificado de uma forma que, ao meu ver, é nociva para o âmbito da igreja, pensando aqui como irmãos em Cristo. E realmente esse assunto ele tem trazido divisão para dentro do corpo. E por isso o nome desse vídeo, não é hora de dividir. Porque de fato eu tenho visto, e talvez você também, talvez não tenha percebido até esse momento em que eu falo a respeito do assunto, mas eu tenho visto e tenho percebido esse movimento fracionário, esse movimento de hasteamento de bandeiras que não são necessariamente as bandeiras do Evangelho. E aí você pode se questionar, mas poxa, eu defendo valores que são valores importantes ao cristianismo e por isso eu defendo a bandeira de A ou de B. Na verdade, quando a gente levanta a bandeira de alguém, na verdade a gente deixa de defender o Evangelho e passa a defender nomes. E justamente o problema é a gente trazer a questão da personalidade para dentro do âmbito da igreja, sendo essa personalidade diferente da de Cristo. E por isso a gente encontra muitas divisões, muitas diferenças, porque na medida em que eu defendo e patrocino campanha para candidato A ou candidato B, você que não concorda com a minha visão política, você que tem de repente ali uma ideia política diferente da minha, obviamente você vai se sentir no direito de defender as suas bandeiras, os seus candidatos, os nomes que você acha mais relevantes. Só que nisso ocorre um processo dentro da igreja que é um processo de divisão partidária. Lembra lá quando o apóstolo Paulo ele vai falar com a igreja de Corinto? Aquela igreja de Corinto ela era justamente uma igreja que tomava partido, né? Uns diziam, eu sou de Apolo, e outros diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Cristo. E Paulo está dizendo ali para aquela igreja, olha, nem Apolo e nem Paulo são coisa alguma, senão servos do mesmo Deus. Então, na medida em que aquela igreja caminhava para um partidarismo, ela se fracionava. Ou seja, a comunhão ela era rachada ali.
porque uns concordavam com determinado nome, outros concordavam com outros nomes. Enfim, hoje a gente tem isso daí se replicando mais ou menos dentro do âmbito da igreja, só que se a gente for trazer para termos mais modernos e contemporâneos, a gente vai ver uns defendendo o Lula, outros defendendo o Bolsonaro, uns defendendo Ciro Gomes, outros defendendo Sérgio Moro, enfim. E a gente tem, dentro do âmbito da igreja, uma discussão que, na verdade, é uma discussão partidária, que não deveria incorrer em tanta divisão, sabe? E aí eu me recordo de um texto que eu gostaria de compartilhar contigo nessa manhã, e esse texto de Efésios, capítulo 4, ele diz o seguinte, a partir do versículo 1. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Aí, esse versículo 3, gente, esse versículo 3 aqui para mim, ele é genial. E ele fala muito a respeito do que nós temos vivido nesse tempo. E o versículo 3 diz, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sabe, esse procurando cuidadosamente é exatamente o cerne do que eu gostaria de abordar nesse vídeo e que eu espero que te leve a refletir a respeito disso. Eu trago aqui como um testemunho próprio que nas últimas eleições de 2018, na verdade as penúltimas, né? A gente já teve a eleição para prefeito no ano passado, mas nas eleições de 2018 eu incorri no grande erro de defender uma bandeira, sabe? Eu incorri no grande erro de usar as minhas redes sociais para poder levantar um nome que eu julgava ser o mais adequado. Não repito mais esse erro, ou pelo menos eu procuro não repeti-lo mais. Então, assim, graças a Deus eu não coloquei aqui no canal nada de apoio a A ou B, mas quem me acompanhava nas redes sociais, os meus amigos e tal, pelo meu perfil particular, sabe que eu defendi. E isso me levou a excluir depois a minha rede social, permanecer um tempo fora do Facebook, que é a rede que eu sempre usei. Permaneci bastante tempo fora do Facebook até que eu me senti pronto para retornar, voltei, mas desde que eu voltei eu tenho procurado não tratar a respeito desse tipo de assunto, porque no meu entender ele já causou muitos danos no meio da igreja. Como vocês sabem, eu sou pastor, né? Eu pastoreio uma igreja atualmente, a Igreja Batista Central de Campim, aqui em Cascadura, no Rio, e ainda mais como pastor, eu me vejo impedido por uma questão ética de não ficar tratando a respeito de nomes de candidatos, até para não influenciar o rebanho do qual eu cuido. Não é o meu papel, só que a ideia desse vídeo não é colocar uma questão para você que te coloque, sabe, um laço mental ético do qual você pense, então eu não posso falar de política, o cristão não pode falar de política. Não é isso. Entenda bem o que eu estou querendo dizer. A gente deve falar de política. O cristão ele deve ser engajado na política, mas tudo tem o seu lugar e para tudo deve haver moderação, sabe? Então, quando a política começa a ingressar no âmbito da igreja e isso começa a afetar a comunhão entre irmãos, então nós temos um problema, que é o partidarismo. Enquanto nós temos ali um discurso que seja extremamente saudável e necessário a respeito de questões diversas, ok, mas quando há o partidarismo, e esse partidarismo começa a gerar revolta no coração das pessoas, a ponto de amizades serem desfeitas, como nós temos acompanhado nos últimos tempos, então aí sim é o momento de eu parar e pensar, cara, será que eu devo continuar nessa seara? Será que eu devo continuar batalhando em prol disso? Ou será que é um tempo de eu dar uma parada, sabe? Esfriar um pouco a cabeça, pensar em outros assuntos e buscar o conserto com aqueles que eu sempre tive bom relacionamento, mas que, por enquanto, nos últimos tempos, devido a
a esse, sabe, essa informação que aconteceu no meu coração e no coração dos meus irmãos, a gente simplesmente não consegue mais se relacionar. Porque eu acho que o Bolsonaro é melhor do que o Lula, e aí eu não falo com quem é Lula livre, né, como diz, ou por eu gostar mais do Lula, eu não falo com aqueles que são seguidores do Bolsonaro, bolsonaristas, enfim. E a gente tem um racha dentro da igreja, mas na verdade o nosso Senhor é um só, e a nossa pátria não é essa, ela ainda está por vir, e nós aguardamos a sua revelação no retorno de Cristo. Então, o nosso Senhor é um só e Ele não está dividido. E a Igreja de Cristo é uma só e ela não pode estar dividida. O corpo não pode estar dividido porque casa dividida não prevalece. O reino dividido ele não prevalece. O reino precisa estar unido. Então, esse vídeo, na verdade, ele marca a minha ideia de retomar esse trabalho com o Atalaia de Sião. Fiquei bastante tempo sem postar nada. E agora, esse é um tema que tem me tocado. Na semana passada eu preguei a respeito disso para a igreja, na reflexão de quarta-feira. E assim, eu me senti tocado a abordar isso aqui no canal. Então eu peço a sua ajuda, você que achou relevante, você que chegou até aqui e julga ser relevante esse tema aí que eu estou tratando, esse assunto que eu estou abordando, manda então para aqueles teus conhecidos, manda lá para os irmãos da tua igreja, sabe? Porque a igreja precisa estar unida, as bandeiras precisam ser baixadas e a única bandeira que deve estar hasteada no mastro da igreja é a de Cristo Jesus, é do Evangelho da Graça e nada além disso, sabe? Então que a política não tenha poder sobre a tua comunhão, mas que o Espírito Santo dite a sua comunhão, a maneira como você deve se relacionar com teu irmão. Entenda, partidos, pessoas, personalidades, tudo isso está muito abaixo do ideal de igreja que Cristo Jesus nos delegou. Então, esse é um convite para que você possa refletir, assim como eu tenho refletido a respeito do tema, e pensar se de fato vale a pena todo esse distanciamento que tem se criado. Será que é para isso que nós fomos chamados? Será que nós não fomos chamados para algo muito além disso? Afinal de contas, como poderão andar dois juntos se não estiverem de comum acordo? E o que é que pode nos gerar comum acordo senão o Espírito Santo? Políticas partidárias jamais terão esse poder no nosso meio e muito menos as personalidades humanas. Então, esse vídeo ele marca esse retorno, como eu disse. Eu conto aí com a tua ajuda, com o teu apoio para que esse trabalho cresça. Então, você que não é inscrito ainda aqui no canal, por favor, se inscreva. Não vai levar nem 2 segundos. E se você puder também, dá um like aí nesse vídeo, né? Como a gente sabe, vamos jogar o jogo do YouTube. Então dá um like nesse vídeo para que ele possa ganhar relevância e assim chegar a mais pessoas. E dessa forma a gente poder, de alguma maneira, contribuir para o crescimento da igreja, para a edificação do corpo de Cristo. Valeu? Então um grande abraço para você, um beijo no seu coração, Deus abençoe a tua vida, a tua casa e eu conto aí com o teu apoio, tá bom? Visita também as nossas redes sociais, estão aí embaixo na descrição do vídeo, nosso Facebook e o nosso Instagram, assim também como o nosso site, onde tem lá várias reflexões e a respeito de temas diversos que eu escrevo, tá bom? Fica na paz, um grande abraço, foi um prazer ter você aqui e podermos conversar a respeito desse tema. Que Deus te abençoe rico e poderosamente.